Se as mãos da fiandeira que tecem esse fio de algodão tivessem tecido também as tramas da narrativa histórica, quais imagens veríamos com mais frequência? Até quando a história de uma cidade que cresceu atraindo trabalhadores de todas as partes continuará sendo contada com a frieza dos monumentos? Essa história começa com a escassez da mineração das regiões do ouro e o início da ocupação das terras do sertão oeste mineiro. Com a lenta desmontagem do regime escravocrata, o início da imigração e o intenso movimento de migrações internas, no período que vai de 1870 a 1900, a região sudeste do Brasil vai se definindo como o eixo econômico do país. Novos arranjos vão sendo formados na sociedade e envolvem, entre outras coisas, a configuração das cidades para uma nova ordem, uma era de trabalho e progresso. Essas eram as expectativas no início do século XX. Três exemplos delineiam destinos comuns às urbes brasileiras. A antiga corte carioca, que se reinventou em função da República e como Distrito Federal, a cidade paulistana, que se aparelhou para encenar seu novo papel político e econômico, advindo da economia do café, e Belo Horizonte, uma nova cidade especialmente projetada para cumprir o papel de capital de seu estado. Se havia preocupação com a construção de cidades planejadas e modernas para fazer jus aos ares republicanos que as grandes capitais almejavam, nos interiores, tentativas semelhantes ocorreram. Pelo menos nos discursos, já era possível notar como pensavam os primeiros entrantes da região onde se formou um aspirante município, São Pedro de Uberabinha. O cônego Pedro Pesutti, quem se encarregou de escrever as primeiras versões da história local, apresenta a cidade como promessa de modernidade desde 1888, quando Uberabinha se torna um município autônomo. A representação popular portadora das aspirações locais foi apresentada à Assembleia Provincial Mineira em 7 de agosto de 1888. De fato, reza esses documentos. Em Uberabinha já se encontravam 60 engenhos de cana, 7 engenhos de serra, 9 olarias e telhas, 6 oficiais de ferreiros, 14 oficinas de sapateiros, 600 carros arreados em trabalho, 200 prédios, um cemitério, uma matriz importante contendo todos os paramentos, uma igreja do Rosário em construção, 2 aulas do sexo masculino e feminino, 8 aulas particulares, 10 capitalistas, 9 negociantes de fazendas, 12 negociantes de gênero do país e molhados, uma fonte de águas sulfurosas já acreditadas, um hotel bem montado, pedras em diversas qualidades e muitas madeiras de lei. O mesmo documento orçava a exploração anual de gado, porcos e mais gêneros em 100 contos, a importação em 150 contos, o número de eleitores em 80, o número de cidadãos aptos para jurados em 200, a criação de gado vácuo em 20.000 cabeças.
Mas essa história, que envolve gados com eleitores, que busca consolidar um sentido glorioso de um grande centro urbano, poderia ser contada desta forma ainda hoje, não fosse o fato de haverem nos restado essas narrativas? Não apenas relatos escritos nos livros dos memorialistas da cidade e os relatos orais, mas também as fotografias, estes indícios visuais de um passado que não se pode mais viver, mas que reina imperativo e caprichoso sobre o presente. Rastros guardados em coleções familiares, geralmente de pessoas importantes e, claro, dos próprios fotógrafos e seus herdeiros, que em alguns casos doam ou vendem essas coleções aos arquivos. Podemos considerar essas imagens fotográficas como uma consequência daquela visão baseada no mito do progresso, como vemos nos textos históricos de Pedro Pezzuti, cuja narrativa foi herdada do coronel Felisberto Alves Carrijo, primeiro professor e um dos poucos senhores de escravos na cidade? Estas fotos poderiam nos revelar algo além do discurso pacificador e ufanista dos primeiros narradores? Seriam essas fotografias também capazes de revelar as fissuras e as contradições próprias de um processo de urbanização e crescimento acelerado? Por aqui, chegaram aventureiros de todos os tipos. Como caçadores em busca de sua fortuna, alguns fotógrafos foram aqui se estabelecendo, e não raro exercendo outros ofícios simultâneos, atuavam como profissionais ou amadores, materializando fragmentos da vida cotidiana local. Os mais variados temas foram alvos do olhar desses fotógrafos. Entre as principais coleções, encontram-se os retratos. Individuais e familiares, essa atração por fazer imagens e por armazenar as fotografias de parentes em álbuns de família é como guardar um monumento funerário e frequentá-lo assiduamente. Os fotógrafos, com suas pesadas câmeras, corriam pela região oferecendo nada mais que perpetuar a imagem das pessoas para a posteridade, de modo que elas pudessem ostentar seus retratos em casa ou enviar como lembranças aos seus entes queridos. Depois de mortos, quem sabe outros cuidariam dessa lembrança. Retratos existem em famílias de diferentes camadas sociais e econômicas, das mais distintas origens, assim como o hábito de conservar álbuns, gavetas ou caixas de fotografias existe há mais de um século. Como funcionava a memória daqueles que não conheceram a fotografia? Retratos de família das classes mais abastadas geralmente encontram-se nos acervos das respectivas famílias abastadas. Os retratos dos pobres, estrangeiros, deficientes, mendigos e loucos geralmente pertencem ao acervo do fotógrafo que produziu essas imagens. A diferença fundamental de classes, representada pelo domínio de quem possui os meios de fabricar as mercadorias, sobre o trabalho e o tempo de vida de quem as produz, também pode ser notado na mercadoria fotografia, através de seus sinais. As vestimentas, a pose, o olhar, o ajuste das roupas, o ar de superioridade ou de simplicidade.
Mas há também quem saiba fazer o jogo dos pequenos detalhes. Seja uma lembrança familiar, uma recordação subjetiva, seja o resultado objetivo de uma profissão. Foto também é mercadoria. O comércio de fotografias abrange também a educação. As classes escolares são anualmente fotografadas para a venda do produto aos pais e alunos. O professor Jerônimo Arantes, inspetor escolar municipal, função que exerceu entre os anos de 1933 a 1959, possui em seu acervo centenas de fotos entre positivos e clichês. Ele aparece posando em várias das imagens ao lado dos estudantes e professores nas escolas rurais em que ia inspecionar. Além desta função que ocupava, ele também escreveu alguns livros, além de publicar folhetos e revistas destacando datas e fatos importantes da história do município. Ele, que dá nome a uma coleção de fotografias no arquivo público, não era fotógrafo. Era um colecionador de documentos sobre eventos sociais da cidade. Nas escolas rurais, quem batia as fotos era seu motorista, Marinho Lozzi. Este sim, fotógrafo amador, que gostava de viajar e fotografar as cidades. Fotografava às vezes aleatoriamente, o que quisesse, o que visse na sua frente. Ruas e praças e lugares públicos eram temas recorrentes para vários fotógrafos. Através dessas imagens, vemos a cidade em constante transformação. Talvez para mostrar que a cidade estava se preparando para o progresso, talvez na tentativa de resguardar a imagem de um lugar como uma praça ou uma casa antiga, presente na memória afetiva das pessoas e ameaçadas em face do desenvolvimento, toda essa vontade de construção e destruição acaba se tornando imagem. Acabam se tornando imagens os homens que inauguram essas obras, mas também aqueles que trabalham para realizá-las. Não fossem os trabalhadores, pedreiros, carpinteiros, carregadores, motoristas, vendedores, carroceiros, trabalhadores.
Quantas gerações haverão de passar até que nos libertemos do esquecimento?